Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha de onde você estiver em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo, muita informação, muita prestação de serviço para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto e o Expresso União já está no ar. Como sempre, eu começo o jornal de hoje fazendo aquele convite para você, para não perder o nosso Expresso e acompanhar o nosso telejornal onde você estiver. Olha, ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido lá na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, todos os nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da programação da Rede União. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. Com o novo boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registrou desde o início da pandemia 681.753 mortes por Covid e 34.201.280 casos confirmados. Só nas últimas 24 horas foram registrados 23.040 novos casos e nesse mesmo período foram confirmadas 206 mortes de vítimas do vírus. E o Brasil registrou 3.000 casos de varíola dos macacos nesta terça-feira. O estado de São Paulo é o que concentra o maior número desses casos. O Brasil superou nesta terça-feira, dia 16, a marca de 3.000 casos confirmados de varíola dos macacos. O primeiro caso confirmado aqui no país foi há 10 semanas. O Brasil já é o quarto país em número de casos, à frente apenas da Alemanha, da Espanha e dos Estados Unidos. Os dados são do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde a maioria dos casos está concentrada. São Paulo tem 2.103 diagnósticos, com um acréscimo de 84 novos casos. Em seguida, ainda com dados de terça, aparecem Rio de Janeiro, com 355, e Minas Gerais, com 133. Apenas Sergipe, Alagoas, Roraima e Amapá não têm casos confirmados da doença até o momento. O boletim do Ministério da Saúde ainda mostra que há quase 4.000 casos suspeitos. Em todo o mundo, já foram notificados neste ano mais de 32.000 casos de infecção pelo vírus Monkeypox. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descartou a possibilidade de declarar emergência em saúde pública para a varíola dos macacos. Segundo ele, até agora, o Brasil não recebeu solicitação técnica para que considerasse ou não a edição de uma portaria em relação à ESPIM, que é a emergência em saúde pública. Na última semana, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde pediu que o ministro decretasse estado de emergência. Assim como ocorreu com a Covid-19, o Judiciário brasileiro agiu para cobrar celeridade ao governo federal para uma resposta sobre a nova crise sanitária. Um cronograma para a aplicação da vacina contra a doença deve ser finalizado ainda nesta semana. O ministro prevê a compra de 50.000 doses dessas vacinas, com previsão para que a primeira remessa de 20.000 doses chegue ao país já no próximo mês. O restante estaria disponível apenas no final do ano, em novembro. E um levantamento realizado por uma empresa de fintech de saúde financeira e previdência privada mostrou que 50,5% dos entrevistados gastaram muito nesse Dia dos Pais. E para os outros 49,5% que gastaram menos, um dos fatores foi a elevação de preços. Neste Dia dos Pais, o aumento nos preços foi o grande vilão, tanto para quem gastou mais, quanto para quem gastou menos com comemorações e presentes. Um levantamento realizado com mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil mostrou que 50,5% dessas pessoas gastaram mais e 49,5% gastaram menos. Dentre os motivos, 52% foi por conta da elevação dos preços.
Os que não compraram nada no ano passado somam 20%. Planejaram a compra deste ano com antecedência 21% e apenas 7% tiveram aumento de renda. Para os que gastaram menos, a alta de valores foi o motivo da economia. A redução de renda foi o segundo maior motivo. O desemprego é o fator decisivo de 12% dos entrevistados e a falta de planejamento para a compra, 5%. A forma de comemorar neste ano também demonstrou economia. 82% almoçaram ou jantaram em casa com a família, apenas 7% optaram por ir a bares e restaurantes, 4% fizeram passeios em família, 2% viajaram e 1% foi ao cinema. E agora é hora do Momento Esporte aqui no Expresso União, mas a gente vai falar primeiro de um acontecido revoltante. Durante o treino de reapresentação do Ceará, realizado ontem à tarde, uma bomba caseira foi arremessada do lado de fora para dentro da sede do clube, o CT Carlos de Alencar Pinto, lá em Porangabuçu. Em nota divulgada, a assessoria do clube disse que repudia o ato criminoso e também informou que ninguém, graças a Deus, foi atingido e nenhum dano material foi ocasionado. Agora você vai conferir o momento exato, logo após a explosão, em que os jogadores perceberam que alguma coisa não estava certa. Deixa entrar lá, ó, deixa entrar. Deixa entrar, ó. Deixa entrar, deixa entrar. O Meia Vina, destaque da equipe que você viu aí falando no vídeo, se pronunciou por meio das suas redes sociais. Ele falou que protestos pacíficos sempre serão bem-vindos, mas que violência não será aceita. Fala galera, vim me pronunciar aqui sobre o acontecido hoje no treino, dizer para vocês que tem algumas pessoas distorcendo o que realmente aconteceu. Quando eu falo pode entrar, na minha cabeça de todos os jogadores a gente imaginou que a polícia estava barrando, a torcida de entrar, e desde 2020 que eu tô aqui, todas as vezes que a torcida veio a gente conversou, de algo pacífico, mas se vocês forem ver no vídeo tem crianças, acho que violência não, jogar bomba, muito menos, poderia ter machucado, até mesmo matado alguém, então foi nesse quesito que eu quis falar, entendeu? E meu respeito por todos os torcedores e pelo clube do Ceará, vocês mais do que ninguém sabem o respeito e o carinho que eu tenho pelo clube. Tá bom? Um grande abraço e juntos a gente é imbatível. Tamo junto, é nóis. É isso, quem faz isso na verdade não é torcedor e sim criminoso. Poderia ter ocasionado, como disse o Meia Vina, a morte de alguém, uma coisa muito mais grave e que a gente sabe que essa pequena parcela não representa a grande torcida do vovô. Agora falando de tricolor, que hoje vai buscar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O atacante Moisés falou sobre a preparação e sobre o que o Leão precisa fazer para sair do Maracanã com um resultado positivo. Cara, eu acho que tá em aberto ainda, é 1-0 adverso. Eu acho que temos a total capacidade de ir lá dentro e buscar o resultado positivo. Eu acho que vamos trabalhar, temos poucos dias para trabalhar, porque o jogo já é quarta-feira. Eu acho que o Voivoda tem tudo planejado, como estamos cientes que podemos conseguir essa vaga, então acho que temos que ir com os pés no chão e acreditar sempre que possamos ir no Maracanã e buscar essa classificação. Cara, a equipe do Fluminense é uma equipe muito boa, sabemos da qualidade deles, então acho que temos que pensar em nós, em nós mesmos, trabalhar esses dias que nós temos amanhã também, para que nós possamos ir quarta e buscar o resultado. Eu acho que temos que sempre ter o pensamento positivo, como o Voivoda sempre fala, pensamento positivo, vitória sempre. Então, acho que temos que, como eu falei, com os pés no chão, que eu acho que nós possamos fazer um grande jogo lá e buscar a classificação. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí, que já eu estou de volta.
E estamos de volta com o nosso Expresso. Gente, nessa semana acaba o prazo para os eleitores que estão fora do seu domicílio eleitoral solicitarem o voto em trânsito. Quem tem mais informações é a nossa repórter Nayara Mello. Termina na próxima quinta-feira, dia 18, o prazo para os eleitores que não estiverem no seu domicílio eleitoral no dia da votação do primeiro turno, em 2 de outubro, e em caso de segundo turno, no dia 30 de outubro, solicitarem o voto em trânsito. O requerimento para votar em trânsito precisa ser feito presencialmente em qualquer cartório eleitoral, sem necessidade de agendamento. É possível solicitar o voto em trânsito para o primeiro, o segundo ou ambos os turnos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o voto em trânsito vale apenas para o cargo de presidente da República. Quando a eleitora ou o eleitor indicar uma cidade localizada em outra unidade da federação, diferente do seu domicílio eleitoral. A propaganda eleitoral é um ato utilizado para que a população conheça os seus candidatos e as suas propostas. Na matéria da Nayara Mello, você vai conferir detalhes do que envolve o período de campanha aí no ano de 2022. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições de 2022 começa oficialmente neste 16 de agosto. Essa data marca ainda o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet. A propaganda é o momento em que os candidatos podem expor suas ideias, os seus projetos, os seus programas. É o momento em que os candidatos se tornam conhecidos do eleitor, colocam os seus nomes à disposição do eleitorado para que, no momento da escolha, o eleitor esteja muito consciente daquele candidato que está escolhendo, o que ele representa, quais são as propostas, os projetos que ele irá implementar. A cientista política Carla Michele enfatiza o que é permitido neste momento e qual a importância da propaganda eleitoral. Nesse momento, os candidatos podem ocupar os espaços públicos, podem fazer as suas caminhadas, as suas reuniões com os eleitores, podem se utilizar das mídias sociais, já apresentando-se como candidatos, mostrando os seus programas, as suas propostas e pedindo o voto. Os principais veículos de comunicação para determinadas faixas da população são exatamente o rádio e a televisão. Embora um público jovem aí esteja muito mais atento ao movimento das mídias sociais, há uma parte considerável do eleitorado que se utiliza do rádio, da televisão, para conhecer melhor esses candidatos. Caio Guimarães, que é coordenador de conta eleitoral e partidária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, detalha as principais regras a serem cumpridas neste momento. Muito interessante frisar, por exemplo, as distribuições de material de campanha em rua, como, por exemplo, os adesivos, panfletos, que podem ser distribuídos através daquelas mesas, ou mesmo a colocação daquelas bandeiras ao longo das vias públicas, que tem que ser das 6 às 22 horas. Os carros de som, eles não podem mais circular de forma volante. Os carros de som, ele tem que circular acompanhados de carreatas, passeatas ou caminhadas. Os bens particulares, notadamente os veículos, e as residências, só podem ostentar propaganda eleitoral através de adesivo de meio metro quadrado. Caio Guimarães esclarece ainda como a população pode denunciar irregularidades e fala como acontecem as fiscalizações do TRE. Se o eleitor encontrar alguma irregularidade de propaganda, seja na propaganda eleitoral gratuita quanto na propaganda eleitoral realizada em rádio e TV, ele pode baixar o aplicativo Pardal, disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. E aí, através desse aplicativo Pardal, ele junta fotos, vídeos, áudios e vai direto para a equipe de fiscalização do TRE. Da mesma forma, caso ele não encontre o que ele precisa no aplicativo Pardal, ele pode ligar no 148. Para a propaganda eleitoral, existe tanto a equipe de fiscalização de propaganda eleitoral na capital, com uma equipe específica para isso, como cada cartório eleitoral do interior possui sua equipe de fiscalização para as propagandas eleitorais em cada municipalidade do interior. Falando em campanha, é hora de conferir a agenda dos candidatos a governador do estado nesta quarta-feira. O postulante pelo PDT, Roberto Cláudio, tem um dia movimentado. Às 7 horas ele já fez uma caminhada no bairro Canindezinho, aqui em Fortaleza.
Às 9, ele passou por Redenção e desde as 11 horas da manhã ele está em Santa Quitéria. Às 4 horas da tarde ele vai passar por Salitre e às 7 horas da noite ele encerra aí o seu dia de campanha em Forquilha. Já Elmano de Freitas do PT, desde 11 horas está visitando a casa de Vovó Dedé na Barra do Ceará e às 18 horas ele vai fazer uma carreata no Vicente Pinzon, aqui também em Fortaleza. O capitão Wagner, do União Brasil, visitou a Câmara Municipal de Fortaleza às 9 da manhã e às 4 horas da tarde tem uma caminhada na Pajuçara, ali em Maracanaú. Às 18 horas, ele tem um adesivaço na Avenida Washington Soares, ali na esquina com a Avenida Oliveira Paiva, aqui em Fortaleza. Agora é hora de você conferir a agenda dos presidenciáveis. Segundo a agenda dos candidatos a presidente divulgada para o dia de hoje, o presidente Jair Bolsonaro estará às 18h30 se reunindo com prefeitos de diversos estados no Hotel Royal Tulip. O candidato Lula, do PT, às 8 horas desta manhã, deu entrevista à Rádio Super. Ainda esta manhã, às 9h30, teve encontro com empresários de micro e pequenos negócios no novo Hotel Jaraguá, em São Paulo. Em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes esteve às 7h20 em caminhada pelo bairro 120, em Santana de Parnaíba, acompanhado de Elvis César, ex-prefeito da cidade e candidato do PDT ao governo de São Paulo. À tarde, fará gravação de programa eleitoral. Simone Tebet, do MDB, esteve às 9h30 em visita à creche Tia Tatá, na cidade satélite estrutural em Brasília, e estará às 16 horas em visita ao Hospital e Maternidade Amparo Maternal, em São Paulo. E ontem os taxistas começaram a receber aquele benefício emergencial que havia sido prometido pelo governo, conhecido como Bem Taxista. Quem tem mais detalhes é o Tiago Oliveira. Motoristas de táxi de todo o país recebem nesta terça-feira, dia 16, as 2 primeiras parcelas do benefício emergencial aos motoristas de táxi, o Bem Taxista, conhecido como Auxílio Taxista. Ao todo serão pagos R$490 milhões a 245.213 taxistas, que vão receber R$2.000 cada um. Segundo o Ministério do Trabalho, 300.771 taxistas foram inscritos no programa pelos municípios até o dia 2 de agosto, mas 49.515 foram considerados inelegíveis ao benefício. Agora a gente fala de educação, porque o período de comprovação de informações da primeira chamada daqueles candidatos pré-selecionados a uma bolsa de estudos no programa Universidade para Todos já pode ser acessada no site do programa. Começou na última segunda-feira, dia 15, o período de comprovação de informações da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados a uma bolsa de estudos do programa Universidade para Todos. Os alunos terão até o dia 24 de agosto para comparecerem às respectivas instituições para quais foram pré-selecionados para apresentar toda a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição. O resultado da primeira chamada do ProUni está disponível no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E o Índice Geral de Preços 10, muito conhecido como IGP-10, registrou uma queda de preços de 0,69% em agosto desse ano. No mês anterior, a inflação medida pelo indicador foi de 0,60%. Em agosto do ano passado, a alta de preços havia sido de 1,18%. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O IGP-10 acumula agora uma taxa de inflação de 8,43% no ano. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 8,82%, abaixo dos 32,84% acumulados em agosto do ano passado. Agora a gente fala em mercado de trabalho, porque o Brasil registrou uma queda no número de desemprego no primeiro semestre desse ano. Para o segundo semestre, as expectativas são positivas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram diminuição no número de desempregados no Brasil. 22 estados registraram queda. O gerente da unidade do CineDT esclarece quais segmentos e quais regiões foram mais significativos na geração de empregos. O setor de serviços é o segmento que mais gera emprego, tanto no Brasil como
aqui no Ceará, apesar de que estamos numa época da contratação da indústria. A indústria se destaca nesse período de início do segundo semestre. A região sudeste, ela é a região que mais contrata, que mais tem a movimentação econômica e do mercado de trabalho, por conta de toda a industrialização daquela região. Mas existe um destaque importante para a região nordeste, né? Que o estado da Bahia é o que mais gera emprego, mais contrata, e o estado do Ceará, que historicamente é o terceiro, mas tem sido, nesses últimos tempos, o segundo colocado em geração de empregos, o que indica um bom caminho para a economia e para o mercado de trabalho desse estado. O gerente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho fala das expectativas para o segundo semestre. Para o segundo semestre é de melhoria em relação ao primeiro, né? Isso é natural, né? Sempre o segundo semestre ele gera mais emprego, nós temos a indústria agora no início, tem o comércio que vai vir mais para o final, né? Tem as festas. Mas esse ano ele também tem o evento da Copa do Mundo e gera tanto empregos formais como informais, né? Mesmo que a Copa não seja aqui, mas o brasileiro ele entra nesse clima. Então os vendedores ambulantes, que é um trabalho informal, mas que gera o trabalho, tira aquela pessoa da situação de desemprego pleno, né? Vamos chamar assim. Cleuselito Alves está desempregado atualmente. Ele dá detalhes da sua busca e conta quais são as suas expectativas para o futuro. Minha última função foi frios, também na parte de frio mercantil. Agora estou querendo uma oportunidade de motorista. Capacitei agora e vim atrás da oportunidade de motorista. Venha aparecer mais vagas, né, para que a gente possa se incluir no mercado de trabalho o mais rápido possível. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira e amanhã eu estou aqui te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.